Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor. Ontem eu não pude vir, não deu nem para avisar. Aconteceu aqui algo de repente e não pude vir estar aqui. Mas hoje nós estamos em nome de Jesus. Hoje, dia 29 de julho de 2025, estamos a 600 dias do término da geração da figueira. Graças a Deus, a coisa tá correndo rápido e nós estamos voando, né? Como diz a Bíblia, né? Nós estamos voando. Deixa eu ver, agora é 21h04. Paz, Val. Boa noite, Rose. Paz do Senhor, Júlia, Paula. Boa noite, Rosane. Bastante coisa acontecendo, né? O Brasil tá na deriva. Nós precisamos nos preparar, né, pode ser que não venha, pode haver um milagre, pode. Shalom, pastor Luiz. Seja bem-vindo. Pode ser que aconteça um milagre? Pode acontecer. Peraí, gente. Deixa eu pegar. Pode ser que aconteça um milagre? Pode acontecer, mas não sei. O Brasil está no julgamento de Deus, né? O Brasil está no julgamento de Deus, então a gente tem que se preparar. Boa noite, Eliane. Nós temos que nos preparar para, como é que diz? Para enfrentar, né, o que vem vindo. O Senhor guardará o seu povo, com certeza o Senhor guardará o seu povo, né? Mas tem que estar preparado. O Senhor tem avisado há muito tempo já. Eu já aviso há 12 anos que eu aviso que é para se preparar para esse tempo, né? Shalom, Maria Rita. Há 12 anos que o Senhor me avisou que esse tempo ia chegar. E eu venho avisando, já fui tida como maluca, já fui tida como louca, né? Boa noite, Tânia. Eu já fui tida com um monte de, como é que fala, de situações. Chegou gente a brigar comigo. Nossa, terrível, né? Paz, Irene. Mas estamos aí, né? Aqueles que acharam que eu estava mentindo, que eu era maluca, deve estar lembrando de mim agora, né? Deve estar lembrando de mim agora. Bem, muito antes de eu estar aqui na internet, eu já pregava para os irmãos aqui, que vinham aqui na minha casa, eu avisava, olha gente, cuidado. Eu tinha aqui, Shalom, Viviane, eu tinha fazendeiras que faziam aula aqui comigo, eram crentes. Eu avisei para muitas delas, eu falei, olha, constrói uma casa para vocês nas suas fazendas. Boa noite, Patrícia. E vão para lá, comecem a fazer agricultura de subsistência. Você tá ficando louca, vou me colocar na fazenda. Abraço para você também, Aline. Gente, a Aline é tão bonitinha, porque todo mundo lá no YouTube pensa que ela é minha filha. Aí ela precisa explicar que ela não é minha filha. Eu acho bonitinho o pessoal achar. Eu acho que ela me honra mais que as minhas filhas. Bem mais. Shalom, Andréia. Shalom, Sandra. Shalom, Vanise. E eu avisei o tempo inteiro, para várias eu avisei. Falei, em vez de vocês gastarem tanto dinheiro como vocês gastam aqui na cidade, constrói uma casa para vocês lá, porque só tinha uma pessoa que morava na fazenda, né? E eu falava, constrói uma casa para vocês, que vocês vão precisar. Mas eu acredito que hoje devam estar lembrando de mim, né? Também achava que era sua filha. Não, não é, mas devia ser. Eu vou pegar ela emprestada, a mãe dela. Ai. Mas a gente fica, como é que diz? A gente fica pensativa, né? Pensativa porque os avisos que a gente deu estão aí, vão se cumprir. Vão se cumprir. Retardar o que está acontecendo, eu acredito que não vai retardar. Por quê? Não vai ter como orar para retardar, não. Ela é uma benção. Mas nós temos que acelerar a situação. Acelerar. Por quê? Porque Jesus está voltando. Então, o que tiver que ser, vai ser agora. Entenderam? E nós precisamos estar firme com isso.
Nós precisamos estar preparados para enfrentar o que vai vir. A irmã Ruth, a senhora apavora a gente. Não, minha irmã, não estou apavorando. Jesus não está para voltar? Nós estamos a 600 dias hoje do término da geração da figueira. 600 dias é menos que 2 anos, meu irmão. 2 anos dão 700 dias, nós já estamos a 100 dias a menos. Entendeu? 1 ano, 6 meses e alguns dias para o término da geração da figueira. Então, o que tiver que acontecer, vai acontecer nesse espaço de tempo. O rojão vai ser pesado? Vai, mas vai ser rápido, entendeu? Então, nós precisamos estar preparados. A nossa missão é nos preparar para o que está vindo. Paz, doutor Ivane. A nossa missão é nos preparar para o que está vindo. E como é que eu vou me preparar? Consagrando a minha vida ao Senhor. Consagrando o meu ser ao Senhor, não deixando que Satanás venha fazer festa na tua vida, entendeu? Boa noite, Daniele. Não deixando que as obras infrutuosas das trevas venham sobre a tua vida. Boa noite, Aline. Limpando o teu vaso. Essa aqui é a Catarina. Ela tá com frio, ó. Tá com frio. Limpando o vaso, entendeu? Nós precisamos limpar o vaso, né? E para herdar a vida eterna tem dois pilares. Fé e santificação. 2 pilares. Sem fé é impossível agradar a Deus. E sem santificação, ninguém vai ver a face do Senhor. Como é que eu faço para fazer isso? Eu sou tão imperfeito, né? Tão imperfeita. É oração. É mudança de vida, mudança de caráter, mudança de conduta. Uma vez eu escutei um pastor falando algo que eu achei muito interessante. Aquele pastor, ele nunca me chamou atenção, porque ele sempre foi, naquela época ele era muito assim, muito de, porque no fulano de tal falou isso, fulano de tal falou aquilo. Jesus, ele falava muito pouco. Mas aquele dia, moro na capital aqui, eu sei que é. Eu sei. Pede, minha irmã, tem joelho no chão, pede pro Senhor te tirar daí, entendeu? Pede pro Senhor te tirar daí. E aquele dia aquele pastor falou uma coisa que eu achei interessante. Irmãos, a única coisa que vai entrar no céu sem que Deus mude é o teu caráter. Então você precisa ter um caráter de Deus. Você precisa buscar ter um caráter de Deus. Aquilo me chamou tanta atenção que valeu todas as pregações dele que não tinha... Eram pregações vazias. Mas aquele dia não. Aquele dia ele falou aquilo e aquilo me tocou profundamente no meu coração. A única coisa que vai entrar no céu, que Deus não vai mexer, é você que tem que mudar, é o seu caráter. Como é que eu mudo o meu caráter? Enchendo o meu vaso com a presença do Espírito Santo. Elisa, boa noite, minha irmã. Entendeu? Eu mudo o meu caráter enchendo o meu vaso, enchendo essa candeia com a presença do Espírito Santo. Com a sua presença, com a leitura da palavra, o que era ruim vai ficando bom. Por quê? Porque você é um copo, né? O copo, quando tem água suja e você não quer derramar, mas você precisa que aquela água fique limpa, o que você vai fazendo? Você vai enfiando água limpa nele e ele vai derramando a água suja que está lá. Quando você viu, daí aos poucos que você foi derramando água limpa nesse vaso, quando você vê, a água está limpa, a água suja foi toda embora. Nossa vida é assim, nós somos um copo cheio de más intenções, um copo com caráter deturpado, um caráter maligno, um caráter dessa terra. Irmãos, todos nós somos isso. Tá? Ah, irmã, não sou maligna. Meu irmão, todos nós somos. Todos nós. Não tem para ninguém. Mas, com a leitura da palavra, com a minha entrega ao Senhor, eu colocando todo dia dentro desse vaso, eu colocando todos os dias a palavra de Deus, eu colocando todos os dias aquilo que
o Senhor quer da minha vida, eu vou enchendo esse copo que tá cheio de porcaria, tá sujo, preto, e essa água suja, preta vai saindo e eu vou ficando limpa na presença de Deus. É isso que nós temos que fazer. E isso é fácil fazer? Não, não é fácil. É difícil, requer compromisso. Agora, como aquele pastor falou para mim, né? Irmã Ruth, a senhora ama a Deus? Amo de todo o meu coração. Ele falou, quem ama deixa. Lembra que eu já contei para você das minhas joias? Lembra? Eu era pendurada de joia, né? Eu vivia pendurada. Ele não acha que é pecado, entendam bem, eu não vejo que é pecado. Não é pecado. Não, não é pecado. Eu não acho que seja pecado usar joia de jeito nenhum. Não acho. Acho lindo, minhas filhas usam, eu acho uma graça. Mas para mim não é para mim, entendeu? E aquele dia eu toda pendurada de joia, né? E minhas joias eram pesadas, eram coisa grossa. E eu ali pendurada, ele falou para mim, falou assim, irmã Ruth, a senhora sabe que na nossa igreja não aceita joias, né? Eu falei, engraçado, né, pastor? Lá na igreja que eu tô saindo, não pode cortar o cabelo, não pode usar calça. Aqui vocês cortam o cabelo, usam calça, mas não pode usar joia. E lá podia usar joia. Lá tem competição de joias durante o culto. Quem é que vai mais ornamentada de joias lá? Ele falou, pois é, mas aqui na nossa igreja não usa joias. E como é que fica essa questão para a senhora? Eu falei, olha, eu não sei. Falei para ele, eu gosto das minhas joias. Aí ele olhou para mim e falou assim, a senhora ama Jesus? Falei, amo. Boa noite, Fernanda. Falei, amo de toda a força da minha alma. Ele falou para mim, então, irmã Ruth, quem ama deixa. Quando ele falou aquilo para mim, entrou como se fosse uma faca amolada dos dois lados, me cortou por dentro. Mas não me cortou assim, de maldade, não. Me fez um corte no meu coração, na minha vida. E naquele dia eu falei, por amor a Cristo eu largo tudo. Por amor a Cristo eu largo tudo. E eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, não. Eu era uma pessoa completamente crente, mas uma crente daquelas crente carnuda mesmo, você tá entendendo? Aquelas crente casca grossa. Era assim que eu era crente. Eu achava que Deus era lá e eu era aqui, entendeu? Eu acreditava em Deus, sim, mas para que queria me olhar para mim? Eu era mais uma no meio da multidão. Então, se eu quisesse segui-lo, eu tinha que seguir ele, não ele conversar comigo. Não, eu não achava, eu tinha Deus lá e eu cá. Mas eu tinha uma coisa dentro de mim, o Alberto, boa noite, Alberto. Eu tinha uma coisa dentro de mim, eu tinha uma vontade muito grande de servir a Deus. Tanto que quando eu regia o coral, eu sentia que os meus pés saíam do chão. Era a coisa mais gostosa. Boa noite, Lucilene. Era a coisa mais gostosa. Eu fui regente de coral de igreja por 11 anos na minha vida. E cada vez que eu regia aquele coral, os meus pés se descolavam do chão. E às vezes a gente cantava, a gente sentia, boa noite, Kenny, a gente sentia a presença de Deus no cantar, entendeu? Então era assim, mas eu era uma pessoa muito carnal, uma pessoa que não tinha nem entendimento da palavra direito. Mas aquele dia, quando aquele pastor falou para mim isso, que quem ama, deixa, eu deixei. E eu já contei para vocês que dias antes, meses antes, eu olhava para o espelho quando eu ia colocar meus brincos, minhas coisas, eu olhava no espelho e eu escutava assim, isso aí não faz parte de você. Isso aí não é para você. Eu escutava desse jeito, eu falava, meu pai, tô ficando maluca, né? Como que não faz parte de mim? Eu comprei, é meu, vou usar. Mas eu não tinha percebido ainda que Deus estava começando a modificar a minha vida. Quando aquele pastor falou aquilo, eu deixei na hora, porque eu entendi que as mensagens que eu escutava todos os dias de manhã, me ornamentando, né, eram da parte do Senhor. E ali eu deixei as minhas joias. Não acho que é pecado, entenda bem, não acho que é pecado de jeito nenhum. Acho lindo quem usa. Minhas filhas usam. Eu tenho amigas que vêm aqui que usam. Eu acho lindo, acho coisa, mas não é mais para mim. O Senhor tirou de mim.
porque ele queria fazer algo comigo e eu não sei até hoje o que é direito, mas ele fez. E eu tô aqui, Shalom, Joelma. E ele fez e eu tô aqui, dividindo com vocês as minhas emoções, dividindo com vocês aquilo que o Senhor fala comigo, né? Às vezes um pouco triste, às vezes um pouco mais alegre, às vezes muito falante, outras vezes não dá vontade de falar muito, mas o Senhor ajuda que a gente fale. E a gente vai caminhando, seguindo rumo à vida eterna. Entendeu? Nós estamos, irmãos, nós estamos na estação do trem, esperando o maquinista chegar com a embarcação, ou com a embarcação, né? Com o trem, né? Porque nós vamos partir rumo à Nova Jerusalém. Nós estamos no deserto, né? No deserto, adentrando o deserto quente. São as tribulações que vêm vindo por aí. Mas nós sabemos que em nome de Jesus seremos mais que vencedoras. Ruth, eu entendo você, não uso mais joia nem maquiagem, eu não sei porquê, mas o Senhor sabe, exatamente. Maquiagem, gozada, eu nunca gostei, nunca usei. Pra falar que eu me maquiei assim, né, sem sombra, sem nada, foi só o dia que eu casei, do resto, nunca gostei. Uma casa é batom vermelho, quando eu morei na Costa Rica, eu achava tão interessante, porque as mulheres na Costa Rica, elas tomam banho de manhã, se arrumam todas, pintam a boca, tudo, se maqueiam e vão fazer faxina de casa. Eu achava engraçado, porque eu falava, gente, não é possível. Como que elas fazem, como que elas conseguem limpar a casa toda empiriquitada de salto alto? Eu ficava impressionada de ver, porque eu não sou assim, eu acordo de manhã, boto a roupa de guerra e vou limpar a casa, mas depois eu tomo um banho aí, pronto, mas lá não, lá era diferente, bem diferente. Elas se enfeitavam, fazia até penteado para limpar a casa. Eu parecia um pavão, hoje ainda uso um brinquinho pequeno e batom nude. Lá na Costa Rica, era, pelo menos com quem eu convivi lá, era assim, era desse jeito. E elas são muito bonitas, né, lá, umas cores vibrantes, então ficava bem interessante de ver como que eles trabalhavam lá. Mas como aqui no Brasil a gente é meio diferente, né, eu pelo menos sou diferente, então eu prefiro colocar roupa de guerra para limpar a casa e depois tomo um banho bom e vai, como é que diz? A gente misturava, né, joia e biju, né, joia e semi-joia, né, joia e semi-joia. Ah, sim, com certeza. Eu tenho uma amiga aqui que ela quase perdeu o pescoço com o cordão, que o cara veio e arrancou dela o cordão, e o cordão não abria, e ele quase levou ela junto. Mas é isso aí. Mas é isso aí, irmãos. Vamos nos santificar, vamos nos preparar, porque a volta de Jesus é muito próxima. É muito próxima. Nós precisamos nos preparar para o que está vindo. Agora, põe uma coisa na tua cabeça. O Senhor vai guardar o seu povo. Presta atenção. O Senhor vai guardar o seu povo. A farinha na panela não vai faltar. O azeite da botija não vai faltar. Quando as coisas estiverem terminando, clama, porque Ele vai enviar socorro. Paz o Senhor, Denise. Ele vai enviar socorro. Entendeu? Eu nunca me esqueço. Uma vez eu vi um missionário contando que ele foi trabalhar, ele foi evangelizar. Eu não me lembro que lugar que era que ele foi evangelizar. E lá nesse lugar, ele não tinha dinheiro e as vendas ficavam... Boa noite. E as vendas ficavam muito longe da onde ele estava. E ele sem dinheiro para comprar comida. Presta atenção. E aí, o que aconteceu? Perto dele, parece que era um tipo de uma roça que ele morava. Paz, Vânia. E perto dele tinha uns mamão muito grande. Mas diz que quando ele abria aquele mamão era azedo. Era azedo de uma tal forma que ele e a esposa não conseguiam comer, de tão azedo que era.
E eles começaram a orar. E de repente, diz que passou um senhor com bicicleta e falou assim: olha, eu trouxe um saco de açúcar porque Deus mandou eu trazer para vocês um saco de açúcar. E ali eles adoçavam aquele mamão, ou sei lá o que é o que ele tinha pego, que tinha cara de mamão, mas era muito azedo. E eles começaram a adoçar aquele mamão com aquele açúcar que eles tinham ganho. Até que chegou o alimento para eles, chegou o que precisava. E tem um outro testemunho muito bonito, né? Na África, eu já contei para vocês, mas vou contar de novo. Um menininho, ele ia sempre para o acampamento dos missionários, né? E ele escutou um dia os missionários conversando sobre chocolate. E ele olhou, e ele conversando, e o cara falou assim: poxa, falou um pro outro, um missionário pro outro, queria tanto comer um chocolate, mas ai, vou ter que voltar para casa para comer um chocolate, porque aqui nem tem, né? E falando, né? Aí o menininho perguntou: o que é um chocolate? Aí ele falou: um chocolate, é assim, explicou para ele, né? Ele falou assim: eu vou comer chocolate hoje. E o missionário falou: você tá ficando maluco? Como que você vai comer chocolate? Você tá no meio como é que diz? Nós estamos no meio quase do deserto aqui, você tá falando em comer chocolate aqui não tem nem venda. Como que você vai comer um chocolate? Ah, eu vou comer um chocolate hoje. E foi para casa, ele não morava no acampamento, né? Desses, como é que falam? Desses missionários que eles trabalhavam com as crianças, ensinavam elas a lerem, a escrever, ensinava Jesus para elas, né? E assim evangelizava os pais também. E ele foi para casa, o menininho, e ele foi clamando, falando. Diz que ele falava assim no meio do caminho: olha, eles dizem que o Senhor faz o que a gente pedir, em nome de Jesus. Então, boa noite, Valéria. Então, em nome de Jesus, eu queria comer um chocolate hoje. O senhor manda para mim um chocolate hoje? E daí o menininho foi para casa, né? Foi para casa e ele morava perto da onde passa aquela... Como é que chama, gente? No final do ano tem aquela trilha que eles fazem. Eles fazem lá no deserto, lá na África. Tem uma trilha lá que eles fazem com carro, né? Com carro. E deu que os carros se perderam. Os carros se perderam. E a gasolina acabou. E os carros foram parar em frente à casa desse menininho. É uma trilha que sai lá acho que do Marrocos e vai até na África do Sul. Eu não me lembro agora como é que chama. Isso, Paris-Dakar. Obrigada, Valéria. Esse não, Paris-Dakar. E eles pararam na casa do menininho, porque era a única casa que tinha naquela região. E o socorro já estava vindo para eles, né? O caminhão de socorro, de suporte, estava vindo. E o carro do rapaz estava cheio de chocolate. Cheio de chocolate. E o rapaz, um dos que se perdeu, né? Que acho que foram alguns carros que se perderam. Tudo que eles tinham dentro dos carros de comida deixaram naquela casa. Inclusive as caixas de chocolate. E ainda deixaram dinheiro com a mãe do menino, para ela comprar o que ela quisesse. Presta atenção. E passou o caminhão, levou eles embora. No outro dia de manhã, vai o menininho para o acampamento, com uma caixinha de chocolate na mão, né? Chegou lá e falou assim: eu não falei, missionário, que eu ia comer chocolate ontem à noite? Ele falou, o missionário falou assim: você tá ficando louco, acha? Olha aqui, pastor, missionário, tá aqui na minha mão a caixa de chocolate que eu ganhei ontem à noite. Diz que o rapaz diz que ele ficou assim, diz que ele não tinha como falar com o menino. Ele só perguntou: como você conseguiu? Ele falou: olha, eu saí daqui e vocês dizem que tudo que a gente pedir em nome de Jesus, Deus concede, porque Jesus é filho de Deus, não é isso? É. Então, eu saí daqui e fui pedindo para Deus, para que Deus me desse um chocolate, que eu queria comer o chocolate. E eu estava pedindo em nome de Jesus, porque o nome de Jesus é poderoso. Como vocês ensinaram a gente, não é assim? É. Então, aí passou os carros lá do Paris-Dakar,
quebraram na frente da minha casa, desviaram da rota e deixaram um monte de coisa na minha casa, inclusive um monte de caixa de chocolate. Irmãos, esse é o nosso Deus. Você crê? Você crê que no meio da necessidade Deus vai fartar o seu povo? Porque a palavra de Deus diz isso. No meio da necessidade, o Senhor vai fartar o seu povo. Hã? É exatamente, as pessoas pregam, mas não creem no que pregam. Só quem já passou por esse tipo de experiência sabe o que é isso. Eu falo porque eu já passei. Eu sei o que é a providência de Deus. Eu sei o que é você não ter nada, não ter... nem pensar da onde pode sair. Você nem pensa da onde pode vir a solução para a tua vida. E de repente aparece na tua porta o que você precisa. Irmão, só quem passou por isso sabe o que é isso. Por isso eu tô te dizendo, você não pode perder a tua fé. Você precisa lutar com Deus, você precisa clamar ao Senhor e dizer a Ele, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Ajuda, Pai, a minha incredulidade, opera na minha vida. Porque os dias vão ser maus, mas nós estamos confiando em Ti, que o Senhor vai nos abençoar e que não vai faltar nada na nossa casa, não vai faltar nada para os nossos filhos. E que, se possível for, nós vamos socorrer até os nossos vizinhos, porque, irmãos, o que vem vindo, muita gente vai se matar. Muita gente vai se matar. Escuta o que eu estou falando. Se você não tiver na brecha da oração, você não vai aguentar para passar. E tem outra coisa, é nesse momento em onde você vai provar a tua fé. Presta atenção. É nesse momento que o Senhor vai te usar para acalmar a vida de muitos e para salvar o remanescente que ainda precisa ouvir a voz do Senhor. Mas para isso é o que eu digo, você precisa colocar a tua vida em ordem. Você precisa, meu irmão, buscar o Senhor. Você precisa encher o teu vaso de palavras de bênção, palavras de vida eterna, ensinamentos do Senhor, promessas do Senhor. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você vai precisar recitar esses salmos, você vai precisar recitar estas palavras de fé. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você vai ter que declarar isso em voz alta, porque esse vai ser a tua espada de combate. Entendeu? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. A tua espada de combate vai ser a palavra do Senhor registrada na tua mente. Você precisa crer. Você precisa pôr em prática. Você precisa não se sentar na roda dos escarnecedores. Você precisa ser como a árvore frutífera que dá fruto. Shalom, Leninha. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Tem horas que parece que a gente vai desabar. Ontem eu desabei. Mas olhando para o céu. Eu desabei olhando para o céu. Por isso eu não vim aqui ontem. Mas eu quero te dizer, em todas estas coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você crê nisso? Nós precisamos crer. Nós precisamos buscar a face do Senhor. Irmãos, eu quero ler com vocês aqui, eu não vou ler o capítulo todo, não vou ler, aliás, o livro de Enoque, mas eu quero ler um capítulo do livro de Enoque. O capítulo 27 é um capítulo que vai mexer conosco, tá? Presta atenção aqui nesse capítulo. Você já viu pessoas que falam mal de Deus na televisão,
esses programas Portas do Fundo, né? Porta do Fundo, sei lá como é que é o nome daquilo lá. Até pastores que fazem da palavra de Deus piada. Vocês já viram isso? Boa noite, Graciele. Comecei faz uma meia hora, mais ou menos. Não, ontem não teve live, Joel. Ontem eu não fiz. Vocês já viram até pastores, né, que fazem chacota com as coisas de Deus, pastores que fazem, chegam a fazer cultos, né, só falando de Jesus, aquelas piadinhas, né, umas piadas meia estranha, né. Eu vou mostrar para você que isso aqui é pecado, tá? A palavra de Deus diz, mas aqui no livro de Enoque tem algo muito terrível, presta atenção. No capítulo 27 do livro de Enoque, diz assim: E eu disse, por que razão existe esta terra abençoada, que está totalmente cheia de árvores, e este vale maldito no meio? Então Uriel, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu: Este vale maldito é para os que são amaldiçoados eternamente. Escuta isso. Aqui serão reunidos todos os malditos. Aqui, ó, aqui serão. Pois é, a igreja que eu frequentava era assim, nunca mais fui, não irei em mais nenhuma. Infelizmente, tá desse jeito, ó. Este vale maldito é para os que são amaldiçoados eternamente. Aqui serão reunidos todos os malditos que proferem com os seus lábios palavras indecorosas contra Deus e coisas inapropriadas sobre a sua glória. Irmãos, esses pastores que fazem piada das coisas de Deus, escuta bem isso que eu estou te falando. Esses pastores que fazem piada das coisas de Deus, que fazem cultos, né, com palavras com sentido duplo. Presta atenção, capítulo 26 no teu, né, no meu 27. Palavras com sentido duplo, tá? Palavras, como é que diz? Falam de Jesus, né? Que Jesus, sabe? Eles fazem uns trocadilhos muito estranhos, né? Eu sei porque eu escutava até um dia que Deus falou comigo, não escuta mais esse homem, sabe? Aí parei, nunca mais escutei. Nos últimos dias haverá o espetáculo do julgamento justo deles, diante dos justos para a eternidade. Aqui os misericordiosos bendirão ao Senhor da glória, o Rei eterno. Então presta atenção, meu irmão. Existe um vale maldito preparado para aqueles que fazem palavras de maldição, tá? Que proferem, os malditos que proferem com seus lábios palavras indecorosas contra Deus e coisas inapropriadas sobre a sua glória. Fica alerta, meu irmão. Não senta. Exatamente, é esse mesmo. Eu escutava ele. Já tem bastante tempo que eu escutava ele. Até que um dia Deus tocou no meu coração. Não ouça mais esse homem. Não ouça mais esse homem. São palavras... É uma maneira chula, né, de falar de Deus. É uma maneira que é o entretenimento, né? A Bíblia é usada para entreter. É o evangelho superficial, evangelho de camada fina, né? Apesar que aquele homem tem uma sabedoria imensa, mas ele tem um problema sério. Eu espero que ele não esteja nesse lugar, nesse vale maldito. Eu espero que ele não venha para esse vale maldito, entendeu? E tem aí, né, também, tem canais aí de, como é que diz, de stand-up, né, que chama, né, de caras que fazem aí negócio de pastor, essas coisas com a palavra de Deus. Isso é maldição, irmãos. Cuidado. Foge disso. Isso faz parte da nossa santificação. Foge desse tipo de coisa, para que você não venha achado por indigno e não poder estar diante do Filho. Tá bom? Mas vamos lá, vamos ler Judas. Judas é o último capítulo sobre os anjos caídos, né? Eu estava hoje de tarde escutando a live do pastor José Maurício, eu não sei se alguém aqui ouviu, mas muito interessante a live dele, né?
E ele estava falando que nós estamos numa mudança de tronos, né? Como outro dia uma irmãzinha também falou. Nós estamos numa mudança de tronos. O Brasil, a potestade do Brasil está sendo mudada, né? Está sendo entregue, né? E nós não sabemos exatamente que potestade virá, mas sabemos que Abaddon, né? Abaddon, ele é o principado que vai reinar daqui para frente, entendendo? Abaddon é o principado. Não sabemos se a potestade de Leviatã vai entregar o nosso país para o principado de Abaddon ou Apolion, né? Porque ele é que vai incorporar o homem do pecado. Então, o que está acontecendo é simplesmente uma mudança. Observem bem uma coisa. Quando foi para mudar da Babilônia para, né, potestade, aliás, o principado de Babilônia para o principado medo-persa, o que houve? Houve uma desagregação, podemos falar assim, o império enfraqueceu. E eles avançaram o sinal no pecado. Avançaram o sinal no pecado. E foi quando Belsazar viu aquela mão, né, escrevendo na parede. E ele mandou chamar os sábios e ninguém sabia o que era aquilo. Ninguém conseguia decifrar. Até que a avó dele, né, que era a avó, lembrou, aliás, a mãe dele, que era filha de Nabucodonosor, lembrou de Daniel e falou: tem um homem sábio aqui no reino que pode decifrar isso. E mandaram chamar Daniel. Daniel já estava velhinho. E Daniel veio, ele ofereceu mundos e fundos para Daniel. Daniel falou para ele: não, o que você tem fica para você, não quero nada não. Mas o que está escrito na parede é Mene, Mene, Tekel, Upharsin, que quer dizer: pesado foste na balança e foste achado em falta. O teu reino será dividido essa noite. E aquela noite, os medos e persas entraram pelo rio Eufrates, que eles secaram. Que engraçado, né? Secaram o rio Eufrates por debaixo dos muros de Babilônia. Entraram e mataram Belsazar naquela noite. Passou o tempo, o príncipe da Pérsia resistia, né? Não deixava o anjo passar. E o anjo passa e fala: olha, agora é o príncipe da Pérsia, mas vem vindo o principado da Grécia, né? O principado da Grécia. Então, irmãos, nós estamos numa mudança de principados no mundo, né? Um principado só, será o último principado. E esse principado, eu tenho certeza que é Apolion, ou Abaddon, né? Ele vem do abismo, entendendo? Ele vem do abismo. Então, creio que a potestade a potestade que habita aqui nessa terra, que é a potestade de, como é que é o nome? De Leviatã, não deve estar muito querendo deixar para Abaddon, né? Então tá numa briga aí, né? Uma briga, mas... Aí você vai falar assim, como que a irmã sabe que é a potestade de Abaddon, né? Você lembra qual é o número de socorro dos Estados Unidos? 911, não é isso? Se você pegar 911 aqui na Bíblia, o que você vai encontrar? Vamos ler? E tinha sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu é do seu nome Abaddon, e em grego é Apolion. Interessante, né? Interessante isso. E é realmente a potestade que vai entrar. É potestade não, ele é um principado. É o principado que vem do abismo. É um rei, né? É um rei. E ele vem para governar. Não sabemos se no corpo de Trump, como eu estava ouvindo hoje também um irmão, no mundo inteiro, no mundo todo mundo. Vocês viram que na Inglaterra não pode mais falar coisas na internet? Vocês viram? Que eles vão tirar o X da Inglaterra,
Vários países da Europa estão bloqueando as redes sociais. Não é só no Brasil. Tá entendendo? Isso é, o mundo todo está indo para um caminho só. Qual é o caminho? O caminho de Apolion. Esse do Apocalipse 9:1, que é o problema, quer dizer, é a chamada de SOS americana 911. E não sabemos se será o trombeta, né? Pode ser que seja outro? Pode. Na minha visão, né? 99,8% eu creio que seja ele. Mas tem 2 décimos aí que pode ser outro. Na minha visão, 99,8% é ele. Na minha visão. Mas eu posso estar errada. Posso estar errada. Pode ser que seja o vice dele, o Peter Thiel, né? Pode ser. O Peter Thiel está falando muito, muito, muito sobre Apocalipse. Tudo que ele está fazendo é referente ao Apocalipse. Toda a inteligência artificial que ele está criando é tudo em referência ao Apocalipse. Tudo em referência à Dama Escarlata. Gente, é incrível. Se você vê isso daí, você fica impressionada. Impressionado de ver. E as pessoas estão cegas, não estão entendendo a situação. Então, se não for o trombeta, o cara está muito próximo do trombeta. E pode ser o Peter Thiel. Pode ser. Nós não sabemos. Mas é alguém preparado para esse momento, com o corpo preparado para receber essa entidade. Vamos ficar alerta, né? Vamos ficar alerta, porque hoje eu estava vendo uma reportagem sobre o Trump. E ele foi concebido num ritual macabro, né? E ele foi concebido, ele consta nisso, né? Isso, exatamente, do Barron, né? Barron, é. Do filho dele. O filho dele não é, eu sei que o filho dele não é, como é que diz? Ele não é pessoa. E hoje, pelo que eu escutei, o Trump também não é. São néfilis, né? É o que eu falo. Eu fico impressionada porque as coisas que às vezes eu comento aqui com vocês não são coisas que eu ouvi de outras pessoas, são coisas que Deus foi me mostrando aos poucos. Mas agora eu tô encontrando um monte de gente que tá falando a mesma coisa que Deus foi me colocando na minha mente. Que nem, vocês querem ver uma coisa? Eu sempre falo que não existe bomba atômica. Não existe. Não. As bombas não são atômicas. Não, é Barron, né? Barron, mas fala Barron, né? Como é que diz? Eu não acredito em bomba atômica. Não. O atômico não é da bomba. É do domo. Porque a bomba atinge o domo. Entendeu? E hoje eu vi um cara falando a mesma coisa. Aliás, hoje não, ontem. Ele diz o seguinte, que as bombas atômicas foram feitas para abrir portais. Mas elas não são atômicas, elas batem no domo. E do domo desprende, aliás, toda a energia que eles dizem que é o atômico. Entendendo como é que é? Exatamente, bate e volta, faz um cogumelo. Exatamente isso. Então, através disso, eles conseguem abrir portais para vir anjos caídos para a Terra. E tem muito anjo caído aí, gente. Tem muito anjo caído aí entre nós. Os governos do hemisfério norte são todos anjos caídos. Eu não tenho dúvida disso. Os governos do hemisfério norte, da linha do Equador para cima, tirando o México, tirando a América Latina, o resto que tem são todos néfilins. Exatamente, os Simpsons mostram isso, exatamente isso, não são humanos. Os do Brasil, daqui dessa região, eles são agregados, entendeu? Tem o agregado que ele tenta ser igual, fazer tudo o que eles querem, porque eles querem ser como eles. E eu não entendo ainda, eu acredito que são porque são humanos de verdade, entende? Eu acredito que o
o lugar que mais tem humanos de verdade é do trópico para baixo, da linha de Câncer, né? Câncer, não. Câncer tá aqui embaixo, né? Mas é da linha do Equador para baixo, entendeu? Eu acredito que é onde tem o maior número de seres humanos de verdade, seres criados com o fôlego de Deus. Por isso nós somos tão massacrados aqui. Por isso nós somos chamados de terceiro mundo, principalmente a África. Principalmente a África. Entenderam? Mas vamos lá. Eu quero que você abra a sua Bíblia na Epístola de Judas, que diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Saiba que Judas era irmão de Tiago e os dois eram irmãos de Jesus, tá? Tiago foi o líder da igreja em Jerusalém, irmão de Jesus, tá certo? A misericórdia, a paz e a caridade vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos. Ele teve necessidade de escrever sobre a nossa salvação. E exortar-vos a batalhar. Lembra que eu falei no começo da live que a nossa luta ela é ferrenha? Nós temos que lutar para podermos ser melhores? Olha aqui, ó. Exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Irmãos, não é de qualquer jeito a nossa vida. Nós acordamos para lutar aquele dia, para vencer o dia, para vencer melhores do que nós somos ontem. Porque se introduziram alguns que já estavam escritos para esse mesmo juízo. Homens ímpios, escuta isso, que convertem em dissolução a graça de Deus. Irmãos, como tem homens ímpios no meio do povo de Deus. Como tem homens ímpios no meio do povo de Deus. E negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Eles entram nas igrejas para acabar com as igrejas. Eles entram na igreja para destruir a fé das pessoas. Por isso as igrejas estão do jeito que estão. Porque esses homens ímpios entraram nas igrejas. Eu estou no versículo, vou para o 5 agora. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Lembra que saiu uma turma com eles? Tá lembrado? Que chamavam eles de vulgo. Uma turma que saiu da terra do Egito, egípcios que saíram de lá, e que faziam o povo de Israel pecar. Eles ficavam, olha, lá no Egito tinha cebola, no Egito tinha isso, no Egito tinha aquilo. Mas Deus, no passar do tempo, foi destruindo esse povo. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram na sua própria habitação. Olha isso. Reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. É o que nós comentamos, né? Esses anjos estão espalhados em vários lugares do mundo, sob pirâmides. Por que eu falo sobre pirâmides? Porque aqui no livro de Enoque diz que eles estão sob pedras pontiagudas. E a pirâmide, queira ou não queira, ela tem uma ponta, né? Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Presta atenção nisso aqui. Ó, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, eram 5 cidades, tá? Que, havendo se corrompido como aqueles quem? Lá atrás, os anjos caídos, e ido após outra carne. Que carne é essa? Você reparou nisso aqui? Olha isso. Havendo se corrompido como aqueles anjos caídos, ido após outra carne. Que carne é essa? Carne de Néfilim. Carne de animal. Irmãos, eles tinham relações com animais.
Eles tinham relações com anjos caídos. Por que que você acha que era tão fácil para eles verem um anjo, saberem que era um anjo, e eles queriam eles? Eles não queriam as filhas de Ló, eles queriam eles. Presta atenção. A gente tem que olhar para o texto, tendo o conhecimento que a gente está tendo, e entender o que está dizendo aqui. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Olha isso, gente. Isso é coisa séria. Eles são malignos. Eles viram tudo, o domínio deles é domínio do mal. Eles são ímpios. Eles são juízes iníquos. Entenderam? Não pense que esse povo que está em cima não é isso aqui. Por isso Jesus disse, Sodoma e Gomorra não é só na questão sexual, não. A questão sexual, ela corrompe a pessoa. Entendeu? Olha, eu trabalhava com um senhor que tinha relação com animais, falava para todos nós no trabalho. Minha irmã, é desse jeito aí. Irmãos, bom, o nosso presidente, o que já se foi, né, que agora o que tá aí é o Lula, acho que 9 e 10, né, mas o Lula morto, ele falava que ele pegava os bichinhos no pasto. Tá entendendo? Eles são corrompidos. Por que vocês acham que está corrompido desse jeito? Porque esse povo aí em cima está corrompido. Nisso aqui. Eles estão corrompidos nisso aqui. Você imagina um homem togado daquele ficar 15 dias imerso em fezes? Você já parou para pensar nisso? O que uma pessoa dessa pode fazer contra os outros? O que uma pessoa dessa, estando na frente de uma nação, pode levar uma nação? Não é à toa que nós estamos passando por que nós estamos passando. Não é à toa. Não. Eles vivem impiamente como vivia Sodoma e Gomorra. Aquele que tem 2 filhos, né? Tem 2 filhos, que é o líder, né? O líder da urubuzada. Eu não sei se vocês sabem, mas tem fotos dele em Cuba com pequeninos. Fotos dele em Cuba com pequeninos, viciado em pequeninos. Tá entendendo? É o povo que tá aí. Por isso a nossa nação, entendeu? Exatamente, por isso a nossa nação está do jeito que tá. Impiedade. É o que acontecia em Sodoma e Gomorra. Olha aqui, ó. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, exatamente esse aí, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação. Contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Que dominação é essa? A dominação de Deus. E vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Uma coisa que nós temos que tomar cuidado é como que nós vamos expulsar Satanás. Você não pode falar palavras torpes para o diabo. Eu já vi pastor falando para ir para aquele lugar, ele expulsando o demônio e falando, vai para aquele lugar. Não, meu irmão. Com Satanás a gente fala, o Senhor te repreenda, como está aqui, ó. Mas ele disse, o Senhor te repreenda, sai em nome de Jesus. É isso aí que você tem que fazer. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Eles são bestas feras. Esse povo são bestas feras. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Caminho de Caim, né? Perversidade, malignidade. Prêmio de Balaão, ganhando grana para fazer maldição, fazer mal para o povo. E pereceram na contradição de Corá.
É o que está acontecendo lá em cima, vão perecer na contradição de Corá. Só está faltando a terra abrir para eles caírem dentro. Eu vi esse daí que a Fernanda colocou aqui, ó. Não sei se vocês viram. Se humilhando, pedindo perdão para que não seja, né? Não venha o magneto em cima. Pedindo perdão. Que ele agora, ele sabe que ele é o mané. Eu ouvi o vídeo, ouvi o áudio. Irmãos, Deus está fazendo uma limpa, apesar de tudo que vai acontecer, mas Deus está fazendo justiça. Deus está fazendo justiça. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo. Exatamente por causa dos filhos, exatamente. Apacentando-se a si mesmo, eles se apacentam. Eles se apacentam. Shalom, Patrícia. Sem temor, são nuvens sem água levadas pelo vento, de uma para a outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Você sabe o que é isso? Isso aqui, meu irmão, isso aqui é nada. É um zero à esquerda. Isso aqui é um ser... É um ser que não tem valor nenhum. É um ser que não tem valor nenhum. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes. As estrelas errantes lá em cima, ela tem prisão nelas. São anjos caídos aprisionados nas estrelas errantes. Por isso está falando aqui, ó. Ondas do mar que escumam as suas mesmas abominações. Porque lá nas profundidades do mar também tem anjos presos lá embaixo. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Ele está falando do abismo e ele está falando das 7 estrelas errantes que tem em cima. Presta atenção, meu irmão. São prisão de anjos. Para eles está reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, que é o livrinho que eu estou lendo com vocês, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Lembra? 1º capítulo de Enoque. Para confirmar que o livro é verídico. Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios. Isso aqui está no livro de Enoque. Por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Nós acabamos de ler ali, no 1º capítulo também está escrita a mesma coisa. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes. Não são arrogantes? Perdeu, mané. Eu tô colocando isso para a gente ter entendimento do que está acontecendo. Derrotamos o mito. Não que eu seja a favor do mito de jeito nenhum, mas você fica vendo a arrogância, admirando as pessoas por causa do interesse. Eles admiram as pessoas por causa disso aqui, ó. Não é pela educação, não é pelo caráter, não, é por causa disso. Senão não estavam lambendo aonde o careca passa, não é verdade? Estou citando essas coisas, irmão, porque nós estamos passando esse momento e nós precisamos entender que esse momento está registrado na palavra de Deus. E que isso é um momento profético. É um momento profético que antecede a vinda de Jesus Cristo de Nazaré. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais que não têm o Espírito. Presta atenção. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Fé é uma, como é que diz? É um alicerce.
Sem ela nós não vamos herdar a vida eterna. Eles se acham, exatamente, vão se tremer, porque no fundo são frouxos e covardes, exatamente. Orando no Espírito, conservai a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Como é que nós temos que nos portar nesse momento que nós vamos entrar, que nós já estamos passando, em que estes aí estão tremendo, porque eles sabem, porque eles não têm estrutura para passar o que nós vamos passar. Eles não têm. Porque eles não são para a graça, eles são para a morte eterna. Infelizmente, irmãos. Eu falei assim, irmã Ruth, eles podem se salvar. Irmãos, sinceridade, ali eu não acredito, não. Ali eu não acredito. Eles são ímpios. Eles são dados a todo tipo de devassidão. Eles são como Sodoma e Gomorra. Entendeu? Eles são como Sodoma e Gomorra. Eu não sei se você sabe, mas o gorducha que tem lá, o gorduchão que tem lá, ele é um bruxo. Ele sempre foi o bruxo daquele homem que não tem um dedinho. Entendeu? Ele desde novinho foi o bruxo daquele que não tem um dedinho. Exatamente, o rei deles é Mamon. Exatamente isso. Olha aqui, ó. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. É como nós temos que passar agora. Orando no Espírito Santo, orando ao Senhor. Conservai a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos e salvai alguns. É o que vai acontecer agora. Arrebatando-os do fogo. Hora que vier o desespero no povo, você precisa estar firme. Hora que vier o desespero no povo, você precisa estar firme para pregar a palavra de Deus. Salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Cuidado com a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja a glória, a majestade, o domínio, o poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Eu convido você a ler essa carta de Judas bem devagarinho. Leia, não fica só no que eu estou falando aqui com você. Leia essa carta é uma riqueza para os dias que nós estamos vivendo agora. Eu, quando não conhecia o livro de Enoque, quando eu não conhecia, eu li essa carta, eu ficava assim, eu entendi alguma coisa, mas eu ficava assim, buscando, porque eu não conseguia entender tudo. Mas quando eu li o livro de Enoque, essa carta, ela se abriu para mim. Ela se abriu de uma tal forma que eu comecei a entender o que está aqui nela. E eu posso hoje compartilhar com vocês, porque tem segredos nela que, se você não tiver um entendimento do livro de Enoque, você não entende. Você não entende. Então, meus irmãos, é hora de nós estarmos firmes, buscando a face do Senhor, aguardando o breve retorno de Jesus com as nossas candeias acesas, buscando a face do Senhor, procurando, meu irmão, estar firme na fé. Lembre-se que a fé e a santidade são colunas para nos sustentar, para nós chegarmos à vida eterna. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando e bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Senhor, porque o Senhor é um Deus de poder, é um Deus que tudo pode, o Senhor é um Deus de
que cuida do teu povo. O Senhor é o Deus que deixou a Bíblia registrada palavras para que nós possamos estar diante da tua presença. Nós possamos, Senhor, limpar as nossas almas e estarmos dignos diante de ti. Pai, eu te peço em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos que aqui estão. Livre os meus irmãos do mal. Sê conosco, Senhor, porque os tempos são difíceis. Nós estamos, Senhor, em dias que antecedem a volta de Jesus e sabemos que o que vem vindo não é brincadeira. Pai, eu te peço em nome de Jesus, sustenta cada irmão meu aqui, que está aqui, aqueles que ainda vão ouvir, aqueles que estão no caderninho que está lá na outra sala, que eu esqueci de pegar. Senhor, sustenta o teu povo, sustenta na fé, acrescenta a fé em nome de Jesus. Ensina o teu povo, Pai, a te buscar. Nós precisamos te buscar. Nós precisamos estar firmados na rocha que é Cristo. Pai, eu te peço pela vida da Luciana. Ela tem uma viagem para fazer. E nós sabemos, Pai, como é que as coisas estão. Eu te peço que ela vá em paz, Pai, e traga ela em paz. Que ela faça a tua vontade naquilo que ela vai fazer lá. Que a tua mão de misericórdia esteja abrindo sobre a vida dela. Que a tua mão de poder, Senhor, esteja sobre a vida da tua filha. Guarda ela, livra do mal. Não deixe que nada, Pai, venha de mal sobre ela, mas traga ela, Senhor, para que nós possamos ver a volta do teu filho. Pai, eu te agradeço por tudo, eu te louvo por tudo, pela vida de todos os meus irmãos que aqui estão. O Senhor sabe o que tem naquele caderninho que está lá dentro. O Senhor sabe o que cada pessoa precisa. E eu te peço em nome de Jesus, completa a tua obra, aviva a tua obra em nós, aviva o teu poder nas nossas vidas, para que nós possamos ser homens e mulheres que levem a tua palavra à frente. Nos dá força, no nome honrado de Jesus. Dá-nos uma noite em paz, livra-nos do mal. Te agradecemos por tudo, Senhor, te louvamos por tudo, no nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor, que o Pai abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém.